situações onde nós nos encontramos em nossos lares, oprimidas, tristes, e a gente muitas vezes pensa assim: meu Deus, eu não vou vencer mais essa etapa. Mas tu vence. Sabe por quê? Porque você busca dentro de ti aquela força para lutar pelo que tu quer, pela tua família, pelo teu trabalho. Então tu busca dentro de ti, busque dentro de ti que tu encontra. Porque eu já tive vários problemas de saúde, fiquei mal. Eu andava em cadeira de rodas. Algumas aqui eu acho que me conhecem. Então assim, eu andava em cadeira de rodas na esperança que não ia mais andar. Mas eu nunca me esqueci que existe um Deus verdadeiro, que nós podemos buscar a hora que nós quisermos. Nós buscando Ele com fé, com amor, com carinho, Ele nos atende. Porque eu estava praticamente, como dizer assim, não vou exagerar, mas quando me levaram para Porto Alegre, eu já estava, vamos dizer, quase sem vida, né? Saí daqui dia 28 de setembro de 2008, a 1h da tarde, e às 12h30 do mesmo dia eu estava entrando na sala de cirurgia no Hospital Conceição. Uma cirurgia que não era brincadeira. Eu escutei uma médica falar para outra assim: vamos fazer rápido, porque não tem, daqui a meia hora vai ser tarde. E eu, sem poder falar, sem poder dizer nada, mas o meu pensamento estava fixo em Deus. Porque quando a gente busca aquele Deus verdadeiro, eu pedi que Ele fosse comigo para lá, porque eu ia lutar com saúde, andar para ver minha família, para ver ficar com meu filho, e Ele me trouxe de volta. Fiquei internada alguns dias no Hospital Conceição. Depois eu fui para a casa da minha mana. Para vocês terem uma ideia, eu não me alimentava com as minhas próprias mãos. Eu não conseguia me alimentar, eu não tinha força. Então assim, minha mana começou a me tratar como quem trata um bebê, quando você está dando as primeiras patinhas para o bebê. Então era assim que a minha mana começou a me cuidar. Eu só podia tomar uma coisa bem simples, tipo uma sopinha, não podia mastigar, não tinha força maxilares, e a vida foi complicada. Mas em 30 dias eu estava de volta. Eu estava de volta em Santo Augusto, no meu lar, com o meu filho. E hoje eu me encontro aqui, depois de vários outros problemas de saúde também, mas quando meu filho estava aqui, que estudava aqui, eu fui presidente do clube de mães do bairro São João, 2 anos, quando a prof. Johnny era diretora, aprendemos muito. E assim a gente foi levando a vida, sabe? Então a gente vai pegando um conhecimento das coisas, do teu cotidiano, do dia a dia, e de muitas pessoas que moram ao teu redor, que você, eu não sei dizer se aquela pessoa lá não está bem. Alguém veio lá em casa e disse assim: olha, fulana não está bem. Mas nem eu nunca fui na casa dela, mas eu que marquei com ela para cá. Se ela precisa de ajuda, se ela quer que leve ao médico, chame o médico na casa. Então esse é o meu lema, sabe? A minha vida agora, graças a Deus, eu estou andando de novo, para quem não ia mais andar, e talvez me disseram várias coisas. Então assim, eu tenho que dizer para vocês que nunca desistam de uma ideia. E quando vocês estiverem doentes, mulheres, busquem dentro de vocês essa força, essa coisa que tem dentro de nós. Consegue, com muita força, muita coragem, muita garra. Sejam persistentes, não desistam. Porque nós somos os guerreiras. Todas nós somos guerreiras. Somos guerreiros nos nossos lares, somos guerreiros cuidando dos nossos filhos,
trabalhamos fora, chegamos em casa, temos todo o serviço para fazer, às vezes a coisa não está muito bem, mas a gente tem que ter fé e acreditar que tudo vai dar certo na nossa vida. Quando me convidaram para trabalhar no Fundef, eu disse, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir trabalhar nisso aí. Eu não sei, são tantas coisas para examinar, tantas partes, né? Daí foi alguém muito querida, uma pessoa muito querida, e disse assim, vai tirar a bilhete, tia Jura. Porque assim que a maioria, todo me conhece, né, a tia Jura. Então vai tirar a bilhete, tia Jura. Os primeiros 2 meses foi bem complicado. Mas depois, para mim, aquilo era a coisa mais simples que tinha, e para mim eu não via a hora de chegar o dia que eu teria a nossa reunião com Deus. A nossa presidente era a dona Clara Castanha. Muito querida, uma pessoa maravilhosa, que tinha paciência com nós. E assim é a nossa vida. Eu só peço para vocês que todos nós temos problemas. Quem disser que não tem problema, eu acho que é meio. Porque está tão difícil hoje em dia criar nossos filhos, educá-los, né? E todos, né? Porque a gente forma uma família inteira. Então, tu quer ajudar um pouco, cada um ajudar um pouco, né? E eu sou assim. Então, assim, ó, eu só quero pedir de novo para vocês, sejam fortes na fé, acreditem em vocês mesmas, que vocês conseguem o que vocês querem. Acreditem, sejam fortes, perseverantes, caminha de cabeça erguida, não fica levando cabeça baixa, não, levanta a cabeça. No primeiro dia não deu certo, no segundo, no terceiro vai dar certo. O que interessa é a tua perseverança e a tua fé, e a tua jornada. E tu sabe que tem que levar adiante, então tu sabe que é tu que tem que ir, então você vai de cabeça erguida e tudo você consegue, meu bem. Eu quero desejar um abraço a todas, de todo o meu coração, um abraço e tudo de bom, e que Deus nos dê para nós um 2014 de muita saúde e muita paz em nossos lares. O meu muito obrigada. A fé, combustível para a superação dos nossos problemas. Só que essa história, ela não se inicia no momento da enfermidade, né? Que nós todos sabemos que a enfermidade, ela começa muito antes de se manifestar, né? E a minha história também foi assim. Eu lembro que quando jovem, o meu sonho era ser uma mulher guerreira, de fibra, uma mulher de destaque, profissionalmente, né? Era esse o meu sonho. Profissionalmente, eu tinha que dar conta do recado. Porque na época, a gente realmente pensava assim. E a minha busca, então, para o sucesso profissional foi longo, né? Lembro-me que depois que eu tive a minha filha Gabriela, eu deixei ela com 4 meses para ir fazer um curso internacional, porque contava muito ponto para as provas, né? E ela tinha 4 meses de idade. E hoje não faria isso, né? Mas a imaturidade da época e aquela vontade, a sede de ter sucesso, a gente esquecia aquilo que era essencial, que era a família. Muito bem, nisso eu me dediquei profissionalmente da cabeça aos pés, né? Eu lembro que tinha épocas que eu ia para o colégio às 7h30 da manhã e chegava em casa às 11h30 da noite, né? E achava que ainda eu não fazia o suficiente, que eu tinha que fazer melhor. Só que nisso eu não olhei para minha família. Eu achava que aqueles poucos minutos e momentos que eu estava com eles, que eu estava fazendo o meu melhor. E não, né? Não estava fazendo o meu melhor. Até que eu entrei em depressão, porque começou um vazio muito grande dentro de mim. E quem me ajudou a encontrar o meu eu perdido nessa história foi um padre que me fez uma reflexão e que eu faço hoje para todas. Eu estou bem gripada, preciso dela.
Eu havia perdido meu pai com 12 anos. Aliás, perdido não, entregue a Deus, mas para uma criança era perda mesmo, né? A primeira pessoa, eu disse para ele, é meu pai. Daí ele disse, não, seu pai já morreu. Daí eu disse, bom, então é minha mãe. E ele olhou para mim e disse, não, Maria de João, a sua mãe não é a primeira da sua vida. E daí eu disse para ele, então, é meus filhos. Eu tinha 2, né? Ele disse, não, Maria de João não é seu filho, seus filhos. Daí eu olhei para o meu marido e disse, ele? Daí ele disse, não é ele. Aí caiu a ficha e ele disse, é Deus. Deus é o primeiro na sua vida. E até então eu tinha fé, eu participava da igreja, eu tinha meus compromissos cristãos, mas eu não tinha Deus como primeiro na minha vida. E para mim foi um choque. Muito bem. Então, Deus é o primeiro. Aí vem a segunda pergunta, e eu faço para vocês também. Quem é o segundo da tua vida? Eu já era casada, tinha 2 filhos. Novamente eu disse, meu pai, e ele só fazia assim, minha mãe, e ele, meus filhos. Daí eu olhei para o meu marido que estava ao meu lado. Ele. E aí o padre disse, ele é o segundo da tua vida. Porque é com ele que você está constituindo a tua família. Que susto! Porque até então eu era tão orgulhosa, eu olhava para dentro de mim. Né? Eu era a primeira no sentido, não, meu marido é só um companheiro que está lá, né? Cumprindo o seu papel de marido, nada mais. Então, aí ele fez a outra pergunta. E o terceiro, quem é na tua vida? Aí sim eu disse, meus filhos. Ele disse, agora sim. Então, a minha organização, né? A minha vida estava uma baderna. Eu tive que aprender a ter Deus como primeiro, meu marido como segundo, porque ele me lembrou de uma história, né? Bíblica, que ele dizia, deixará pai e mãe e constituirá a tua família. E aí que nós entramos, mulheres, e que nós erramos muito, com a sede de a gente buscar a perfeição profissional, né? Com todas as vaidades que o mundo nos oferece, a gente esquece de cuidar daquele que é o segundo da nossa vida, sim, e que precisa ser amado, cuidado, respeitado como tal. Por quê? Se pai e mãe estão bem, quem é que sai lucrando com isso? Os nossos tesouros, que são os nossos filhos. Então, eu escutei até uma frase de um pai que disse assim, que a filha dele está longe, no estrangeiro, e ele estava contando que ele estava namorando a mãe, né, porque estavam sozinhos em casa, nós estamos namorando mais. E a filha disse, olha que frase linda, ela disse, pai, tu sabes que nós, os filhos, devemos aquilo que sobra do amor de vocês. Olha que riqueza. Então, quanto mais pai e mãe se amarem, mais os filhos vão beber deste amor, vão ter um crescimento emocional saudável. E quem é prof sabe disso, né? Quantos problemas que a gente tem emocionalmente nas escolas, eu tenho lá em casa, por falta de ter cuidado mais, por falta de ter amado mais, né? Então, o amor, a gente tem que dar 90% para
receber apenas 10%. Então, olha a diferença, né? Então, quem mais ama é aquele que mais ama. Então, esse é o grande ensinamento de toda essa minha trajetória, foi eu ter aprendido isso. Então, eu continuo as lâminas, né? Que eu faço aquilo resumo, né? De tudo aquilo que eu vivi, vocês já vão perceber. Quem se abre à graça experimenta verdadeiros milagres, né? Depois eu vou falar um pouquinho. Recebe a força de perseverar, de suportar e de testemunhar. A tia Jona veio aqui testemunhar e eu estou testemunhando. É fácil a gente vir testemunhar a vida da gente? Falar daquilo que dói, que é ferida, que machuca? Não é fácil. Mas Deus nos capacita para isso. Uma coisa que eu aprendi, então, nesse meu período de sofrimento, foi que todos nós passamos, no momento da enfermidade, pelo cadinho da humilhação, que se chama, né? Pelo cadinho do sofrimento. E aí, você pode optar de sair daí uma nova criatura, ou se fechar e não receber graça nenhuma. Eles dois passam pelo mesmo fogo, a pipoca e o pipoca. O que aconteceu que a pipoca se abriu? Ela recebeu uma gota de água. A água penetrou dentro da sua sementinha e ela se abriu, né? Só que nós, no momento da nossa enfermidade, se eu me revolto, se eu brigo com Deus, se eu brigo com os outros, eu não me abro para a graça, eu me fecho. Então eu vou me queimar e não vai acontecer nada no meu coração. Para acontecer alguma coisa no coração da gente, tem que brotar de dentro, né? E é isso que a grande maioria das mulheres que já passaram por problemas sérios sabem o quanto a gente precisa mudar de vida, né? Mudar de vida para que a graça realmente aconteça e que a transformação se faça em nosso coração. Aqui eu boto, né, os dois para que a gente perceba que como a pipoca fica linda, leve, né? Ela faz o papel dela de pipoca. Enquanto que o pipoá, ele se fechou, nada aconteceu. Muito bem. O que aconteceu comigo no momento que eu descobri que eu estava com uma enfermidade que tão temida na época, que se chamava câncer, né? Eu estava muito cansada, sempre tinha um cansaço muito grande. E no colégio eu dizia para as gurias, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho um cansaço, e eu não conseguia realizar tudo aquilo que eu queria. E lembro que um dia, quando eu estava indo para o colégio, eu passei pela igreja, olhei na igreja e disse para Jesus, ai, como eu gostaria de descansar um pouco, de parar um pouco, eu estou correndo demais. Tá? Cruzei e logo em seguida eu soube do meu problema. Muito bem. No primeiro momento eu me senti realmente caindo no fundo do poço, porque na época, 10 anos atrás, isso era ainda um mito. Hoje já está mais, ainda amedronta, mas já está mais corriqueiro, né? Eu lembro que eu me fechei que nem o piruá de tal forma que eu não queria ajuda de ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar sozinha, eu tinha raiva das pessoas, porque eu achava que as pessoas estavam me olhando e me acusando, me apontando o dedo, né? Eu não me perdoava, a primeira coisa, eu lembro bem, eu não me perdoava por ter dado tanto da minha vida para os
me fechando mais. E a Deus nem se fala, porque na época eu me achava uma querida de Deus, né? Como que tu me abandona desse jeito e me faz isso, né? Ficava murmurando, o tempo todo murmurando, e nem com os filhos, nem com o marido eu queria falar. Lembro-me que uma grande amiga minha me viu eu sair do consultório quando veio a fatídica notícia. Eu saí correndo daquele consultório e a Iracema correndo atrás de mim. E eu dizia para ela, não quero falar, me deixa, eu quero ficar sozinha. E me fui, lá em casa, quem conhece tem o potreiro, né? E fui potreiro afora, de pé descalço. Na verdade, parecia que eu queria me despojar de tudo para ir buscar um pouco de luz. E quanto mais eu corria, parece que mais no fundo eu estava, né? O que eu tive que aprender? Isso que eu chamo o gosto amargo do fel, né? A dor do orgulho, né? Não tenho vergonha de dizer, né? Porque eu lembro que no colégio, quantas e quantas pessoas eu magoei, aluno, professor, tentando fazer o melhor, achava que eu estava fazendo o melhor. Que eu não podia errar e ninguém podia errar também, né? Aí eu comecei a me sentir envergonhada. Eu disse, por que eu disse tal palavra? Por que eu olhei assim? Por quê? E veio a humilhação, né? Veio a humilhação. A gente, tudo daí vem como condenação. Quem já passou por um processo de doença assim, a gente parece que tudo e todos nos condenam, né? Tudo que a gente faz nos condena. E eu tive que aprender a não resistir, né? A não resistir, porque a humilhação é que faz essa gotinha dentro da gente, que nós católicos chamamos de Espírito Santo, fazer a gente ser uma criatura nova. Tá? Então, o que eu aprendi? Né? Que nós precisamos primeiro nos perdoar. Quem é perfeito? A dona Joana já disse, ninguém é perfeito. Ninguém, somos todos pecadores e vamos ser até o fim da vida. Tomara que não. Mas quantos santos, né, pessoas que deram a vida em função do Evangelho e que no final da vida cometeram um pequeno erro. Só que esses erros, a gente tem que olhar com simplicidade. Errei de novo, poxa. Né? E Deus, Jesus nos deu uma receita para a cura. O primeiro processo da cura Jesus nos deu, e está na Bíblia. Perdoar 70 vezes 7. Então, perdoar sempre. No momento que tu perdoa, eu imagino assim, né? Jesus passando uma pomadinha na tua ferida. Tu vai tirando, caindo a tua casca, né? Vai perdendo aquela casca que te enfeia, que te torna rançosa, rancorosa, murmurenta. Né? A gente sempre diz assim, mal-humorada. Né? E é assim mesmo. Né? Perdoar os outros é mais fácil do que perdoar a gente. Né? Porque a gente é bruto com a gente. Né? E perdoar a Deus, então, é o terceiro passo, né? Para a gente não acusar Ele daquilo que Ele não tem culpa. Porque eu adoeci não foi por causa de Deus, foi por minha vida, pelas coisas que eu estava valorizando. Né? Aí o que aconteceu? Muito bem, lá no hospital, depois de várias cirurgias, para quem não sabe, eu fiz várias cirurgias. Primeiro eu tirei um tumor, depois recidiu, tivemos que tirar toda a parte do osso, toda a musculatura, eu não tinha pele, tiveram que tirar a pele da minha coxa, botaram a primeira vez,
aí deu certo, só que daí eles botaram prótese, e a prótese rejeitou, fiquei 21 dias no hospital. Com febre sem baixar a temperatura. E os médicos já estavam com especialistas, né, na área, enfim, encapuzados de cima a baixo, porque a infecção não cedia. Quando, numa bela tarde, o médico disse para mim assim: é a última tentativa, Maria Diana. Eu vou mudar o último antibiótico que eu tenho para ver se reage à tua infecção. Graças a Deus, né, reagiu. Depois eu fiz uma tomografia, deu uma metástase então no pulmão. Aí a casa caiu, né? Aí, para quem já fez cirurgia de pulmão, né, tinha dreno aqui, dreno nas costas, tu não consegue respirar da dor, a dor é muito grande. E eu lembro que eu ali desisti de viver. Graças a Deus, lá no hospital, todo dia eu recebia a Eucaristia, a visita da irmã, do padre. Então eu estava com o meu espiritual muito bem trabalhado. Tinha confessado sempre, pedido unção dos enfermos, enfim. E daí no dia que o médico me falou que eu deveria fazer a cirurgia do pulmão, eu desisti de viver. Aí fizemos o procedimento, né? Não vou entrar em detalhes. Enfim, quando eu voltei então da UTI, que eu não conseguia falar e nem respirar, eu disse para Deus assim, tinha um crucifixo na parede, eu disse para Ele: a partir de hoje, esta enfermidade não me pertence mais. Ela é tua. Faça o que te aprouver. Toda aquilo, tudo estava mudado, em função da metástase. E a partir daí, eu só agradeci a Deus. Só o que eu pensava, foi por Ele e foi com Ele que eu consegui superar isso. Né? Então eu me sentia realmente a mulher ali no poço de Jericó, com sede de Deus e não sabia como buscá-lo, né? Não sabia por onde. Eu achava que o mundo poderia matar a sede que eu tinha no meu coração, que essa sede se chamava sede de Deus. Aí eu fui entender que o tempo da enfermidade da gente é o tempo de agri-isolamento. Quem conhece a borboleta, né? Ela fica o período ali fechadinha, agri-isolada, para quando ela está pronta, ela vir para o mundo para ser livre, para voar. Esse tempo de enfermidade, quem está vivendo, não perca o momento de você se encontrar, de você se achar dentro de ti aquilo que vale a pena você lutar e aquilo que não vale a pena você dedicar toda a tua vida para aquilo. Dê valor para o que realmente interessa. E esse tempo, quando você sai desse período de fechamento, de deserto, né? De solidão, quando você sai uma nova criatura. Você quer dizer para o mundo inteiro o que foi que aconteceu contigo e quanto bem isso fez na sua vida. Pode mudar. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Né? O humilde está sempre disposto a recomeçar. Quem não é humilde, quem não tem humildade no coração, não consegue lidar bem com a sua enfermidade. Primeira coisa. Segunda coisa, ele não consegue dar um passo atrás para retomar a sua caminhada. Né? A gente precisa trabalhar muito
a humildade dentro de nós. Põe um ponto final nas coisas que te incomodam, que te atrapalham e recomece. Converse bastante. Aqui eu tenho uma declaração a fazer, né? Diz que as mulheres têm que falar 25 mil palavras. Então eu quero dar o meu beijo, o meu carinho, o meu abraço para todas as minhas amigas que não cansaram de ir lá em casa me tirar do fundo do poço. Elas tinham uma paciência incrível. E teve pessoas que me visitaram e a tia Jora disse que ela faz isso hoje e eu também faço. Teve pessoas que foram me visitar e jamais eu esperava. Foram lá, você precisa de ajuda? Carinhosamente, né? Então, o que a gente precisa fazer é estender a mão para o outro, ter um olhar de compaixão com aquele que está sofrendo, né? E a gente às vezes ignora, são nossos colegas de escola, e a gente faz de conta que não é conosco, né? São colegas de comunidade, e a gente faz de conta que não é conosco. E um grande ensinamento que eu tive com o padre Pedro, que ele toda vez que vinha, ele ia lá em casa me visitar, e ele perguntou para mim assim, Dione, a comunidade te amou? Está te amando? E daí eu disse para ele, mais do que eu esperava. Porque aquelas senhoras que estão todos os dias lá rezando, elas vinham me abraçar e diziam, estamos rezando por ti, minha filha. Olha que coisa mais linda. Não tem coisa mais linda que isso. Então não tenhamos vergonha de rezar pelo irmão que sofre. E um outro ensino que eu gostaria de dizer, que eu busquei ajuda médica, porque sem os médicos nós não vamos a lugar nenhum. Busquei ajuda psicológica, que na época eu não tinha nem dinheiro para pagar. Foram meus irmãos que pagaram, que me ajudou muito, porque trabalhamos os traumas e as feridas da minha vida. Mas o que mais me ajudou, o que mais me levantou foi a minha orientação espiritual. Essa foi a que me deu força e que me impulsionou para a cura. E eu escutei esses dias o Dr. Roque Savioli, que é um cardiologista, e ele deu esta receita para as pessoas enfermas. Quem quiser melhorar, deve procurar as três áreas, né, de cura: física, psicológica, emocional e a espiritual. Ele disse que quem não busca essas três, a cura não é plena, né? Então, uma boa dica para todos vocês. Vou passar. Encerrando, então, eu quero dizer para vocês que nós, na nossa história, desde a nossa infância, a gente tem muitos traumas, muitas feridas, muitas dores, né? E isso vai crescendo dentro de nós. Tem feridas na nossa história que estão lá no coração, na alma, né? Estão lá escondidinhas, que qualquer cutucão, elas voltam a sangrar. Tem cicatrizes que nos deixam feias, e cicatrizes que estão expostas e que nos humilham, ainda mais para nós mulheres que somos vaidade, né? A gente gosta de ser olhada, né? Admirada, mas infelizmente tem muitas mulheres aqui hoje que também têm feridas como eu, cicatrizes como eu, e que estão expostas. E tem mulheres que têm cicatrizes no seio, principalmente, que as deixam tão tristes, tão sensíveis. Eu queria dizer para vocês que vocês estão com essa cicatriz, mas vocês conseguem ainda escondê-las. E a minha cicatriz, todo mundo enxerga, todo mundo vê,
E ela muitas e muitas vezes me deixou triste, revoltada e intimidada. Mas hoje, com a graça de Deus, eu consigo olhar para ela e ver o que ela fez na minha vida e o quanto eu fui corajosa e tudo que eu sofri, tudo que eu enfrentei, eu sou uma mulher corajosa. Então isso é só um sinal de que eu venci uma batalha, tá? Um abraço e um beijo para todos.